Civil, né, para fazer os trâmites legislativos. O que nós vamos propor é que na Câmara de Vereadores haja uma audiência pública, né, também para consolidar ali a participação popular. Então, pessoal, há um tempo atrás, quando a gente fez a abertura da consulta pública do Código de Obras, foi anunciado aqui no Conselho, né, a abertura da consulta, e nós recebemos algumas contribuições. Eu vou pedir para a Andressa colocar a apresentação. Isso. Coloca como apresentação. Olha, a apresentação de lives. Pode passar. Então, pessoal, o que motivou essa revisão da Lei 707? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade, né, promovida pelo Ministério Público, que em uma decisão declarou a nulidade da norma por ausência de participação popular na sua tramitação, que vai ter efeitos a partir de 19 de junho de 2025, na verdade, né, 2024, mas ela... ou talvez seria... A questão é que, a partir de junho desse ano, a Lei 707 ela deixa de ser válida. Então, fez-se necessária a elaboração da nova proposta legislativa. Pode passar, Andressa. Para fazer a revisão da proposta, foi instituída uma comissão multidisciplinar da revisão da Lei 707 de 2021, por meio desse decreto, com essas atribuições. Então, procurar nova redação de toda a lei, inclusive do sistema de licenciamento declaratório, acompanhar e supervisionar as reuniões, as oficinas, conferências, audiências e demais atividades. E outras ali, atribuições que foram feitas pela comissão, mas que funcionou internamente da seguinte forma. Cada órgão que tem aderência ao tema da Lei 707 teve um representante dentro da comissão, e esses representantes fizeram oficinas internas, então oficinas dentro da equipe técnica da prefeitura, propondo as alterações que fossem pertinentes na Lei 707 de 21. Então, a Secretaria, a SNPHDU, fez uma proposta fez uma contribuição ali na legislação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tinha uma pessoa que era... que representava a Secretaria, e também levou essa oficina técnica para a Secretaria de Meio Ambiente. Na Secretaria de Segurança e Ordem Pública também tivemos representantes que fizeram a oficina internamente no órgão deles. Com todas essas oficinas feitas, a coordenação da comissão, junto com... reuniu, compilou todas as propostas da oficina, para elaborar, então, a minuta que está sendo apresentada. Concomitante às oficinas... Pode passar. Com continuação da comissão, então, a comissão ela foi estruturada no Conselho Executivo, na coordenação e da equipe técnica. O Conselho Executivo são os responsáveis pela pasta, a coordenação foi feita pela Júlia, que está aqui acompanhando a reunião hoje, e a equipe técnica foram representantes das secretarias envolvidas. Pode passar. As etapas da revisão, então, foi na definição dos membros da comissão, de cada uma das secretarias, essas oficinas técnicas internas, concomitante à consulta pública, que foi divulgada em diversos meios de comunicação, a elaboração da minuta da lei com as contribuições tanto da oficina técnica quanto da consulta pública, a validação dessa minuta inicial pelo Conselho Executivo, e aí o encaminhamento, antes de encaminhar para a Câmara, a gente está encaminhando ao Conselho para outras contribuições. E principalmente para validar as participações na consulta pública que pode passar. A consulta pública, então, foi realizada pelo meio do edital 1 de 25, publicado no Diário Oficial no dia 25 de fevereiro de 2025. Ele foi divulgado na rede de planejamento e em vários jornais de circulação, como o Correio de Santa Catarina, e demais, NSC, Sul de Floripa, Floripa Discovery, Notícias do Dia, Floripa Amanhã e outros, né? Se eu não me engano, a Asbea publicou nas redes dela, a OAB também teve alguns órgãos que fizeram a publicação também da consulta dentro dos seus órgãos. O período de recebimento das contribuições foi do dia 26 de fevereiro ao dia 26 de março,
e também foram espalhados panfletos nas áreas de circulação do prédio da SMPHDU, lembrando que a SMPHDU é o contato, né, dos principais usuários do Código de Obras, que é o pessoal que está licenciando obra e fazendo projetos de aprovação, e o público externo. Também foi criada a página na página da rede de planejamento, com informações sobre consulta pública e sobre todo esse processo de revisão. Em relação à consulta pública, foram feitas 48 contribuições, 18 dessas contribuições foram aceitas ou aceitas por ressalva, 16 não se aplicavam às atribuições do Código de Obra e 8 não foram aceitas. Os destaques que a gente pode apresentar do que foi apresentado nas consultas públicas. Então, entre as principais inovações técnicas introduzidas relacionadas a contribuições aceitas ou aceitas com ressalva, a gente destaca a ampliação da validade do alvará declaratório para 365 dias, a desburocratização do licenciamento edilício com fortalecimento do sistema declaratório e regulamentação da transferência de responsabilidade técnica nos processos de aprovação de projeto e obtenção de aviso, a reestruturação das sanções administrativas com redução do valor mínimo das multas e previsão de descontos regulamentados, a inserção de dispositivos sobre eficiência energética e sustentabilidade, visando a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o aprimoramento dos procedimentos de demolição sumária, estabelecendo critérios claros e reforçando a segurança jurídica dos processos, a ampliação gradual do licenciamento declaratório para as novas tipologias edilícias, mediante regulamentação do Poder Executivo, a prorrogação do prazo para a regularização das edificações irregulares e clandestinas, conforme a Lei 374 de 2010, e apesar de não ser obrigatória, houve uma manifestação de consulta pública solicitando a realização de audiência pública. E nesse sentido, a gente vai orientar, né, o resultado da comissão foi para que o Poder Legislativo realize a audiência, com o texto da minuta já em mãos, que a gente pretende encaminhar para a Câmara nos próximos dias. Pode passar. Só um minuto, tá, pessoal? Ivana, uma questão de ordem. Eu acho que tem um barulho, alguém com o microfone ligado e dando uma interferência. Foi isso que ela foi ver lá, Kelly. Ótimo. É do próprio ambiente dela lá. Eu acho que ela foi pedir silêncio para o pessoal. Certo, Hélio. Valeu. Isso mesmo. Eu fui ali pedir para o pessoal falar um pouquinho mais baixo, tá? Os destaques da consulta pública do que não foi aceito. Conflito com legislação vigente, então algumas propostas que foram apresentadas na consulta tiveram conflitos com outras legislações, como o plano diretor e outras complementares que já estão em vigor, então a gente tem, né, e daí dentro do conflito a gente vai pela hierarquia da legislação. Matérias já regulamentadas, como, por exemplo, a lei de poluição sonora e a lei do retrofit, então, algumas sugestões, elas já existem regulamentação específica, e não tem por que a gente, né, ser ambíguo, e nos mesmos termos, nos dois casos. Competência técnica e normativa, as propostas que envolvem a definição de normas técnicas ou dimensões mínimas foram indeferidas por não serem competência do Código de Obras, cabendo tais definições das normas federais e a responsabilidade dos profissionais habilitados. Então, o Código de Obras ele já tinha na revisão da 707 esse intuito de transformar a legislação numa legislação mais clara e objetiva, pensando muito mais na edificação e a sua relação com o interior, e não na sua edificação e seus critérios técnicos e técnicos, né, como exigências do ponto de vista da prefeitura. A inadequação dos prazos fixos, então, sempre que foi exigido algum prazo fixo, rígido e etc., a gente entende que pode ter incompatibilidade com as diversidades e complexidades do processo. Então, isso a gente entende que tem que ser gerenciado de forma administrativa, que na lei acaba sendo bastante inócuo esse tipo de sugestão. Dentre as contribuições que não se aplicavam ao Código de Obras, os principais motivos foram a inadequação temática, então, né, sugestões que falavam de política ambiental, de diretrizes urbanas, de mobilidade ou de parcelamento do solo, e que é competência ou do plano diretor ou de demais legislações, e não do Código de Obras, e quando tem competência de outros órgãos ou outras esferas administrativas. Então, algumas propostas tiveram
vinculação com comunicação institucional, por exemplo, a divulgação de tal informação no boleto de IPTU, que não tem nada a ver com o Código de Obras, e outros tipos, como transporte público, licenciamento ambiental, infraestrutura urbana, e que daí compete a outras legislações e muito mais a parte administrativa da prefeitura e não necessariamente da legislação do Código de Obras ou da 707 como um todo. Pode passar uma vez. Os principais eixos da minuta. Adequação normativa, então, alinhamento integral com o plano diretor atual, que foi revisado em 23, depois da revisão da 707. A simplificação normativa, vínculo às normas técnicas, como a BNT e outras, e que a gente já cobra, né, como nota em projeto, etc. Outro vínculos também a demais legislações urbanísticas aplicáveis, garantindo uma conformidade técnica e legal. Em relação à sistematização, foi feita a reestruturação do código por meio de títulos temáticos, com a revisão da 707, algumas coisas de significado de difícil legibilidade, então isso foi adequado, e a padronização dos conceitos técnicos, simplificando a linguagem jurídica e a redução de ambiguidades interpretativas. Então, a gente tentou ser o mais direto e objetivo possível para criar um mínimo de dúvidas em relação às interpretações da legislação. Também foi um dos principais eixos a eficiência administrativa, então a consolidação do licenciamento declaratório como um procedimento célere, que hoje já está sendo aplicado desde 2021, e que já entrou dentro da rotina da gestão aqui pública municipal de Florianópolis, e que a gente está trazendo um pouquinho mais de segurança e sempre ancorado na responsabilidade técnica do profissional habilitado. Então, a gente está dando ali a liberdade, né, de se fazer um licenciamento muito sério e se cobre em contrapartida da responsabilidade, principalmente do responsável técnico habilitado. O que a gente quer com isso é assegurar a agilidade sem o prejuízo ao controle urbanístico. Também tem a questão da auditoria, que a gente adequou algumas coisas com aquilo que já está sendo feito desde 2021, então uma outra adequação em relação a 707 foi realizada do ponto de vista da auditoria. Outro eixo foi a proporcionalidade sancionatória, que é a introdução de advertência e revisão das multas. Essa é uma área bem da fiscalização, então não vou poder discorrer muito sobre o assunto. A segurança jurídica, mais uma vez, reforçando a responsabilidade compartilhada entre o poder público, os responsáveis técnicos e os proprietários, com as previsões expressas de deveres, penalidades e mecanismos de auditoria e verificação. E aqui, a participação social, então, que é a incorporação efetiva das manifestações da sociedade civil, a redação final da minuta, demonstrando compromisso com transparência e legitimidade democrática do processo legislativo. Foi esse sempre os nortes aí da nossa revisão, tá? Pode passar. A gente mandou a minuta, né, para todo mundo ler anteriormente aí a essa reunião. Então, eu vou passar de forma rápida como que ela foi organizada, como que a minuta foi organizada de forma temática, sempre pensando na facilidade da interpretação, da leitura e da aplicação futura. Então, os temas, a estrutura por títulos ficou como disposições preliminares, que estabelece o escopo da aplicação do código, seus objetivos e o glossário técnico com os principais conceitos adotados. Os direitos e responsabilidades, que definem as atribuições do município, do proprietário, do possuidor e do responsável técnico, reforçando a responsabilidade compartilhada e os limites de atuação de cada agente. As normas administrativas, que então regulamentam os procedimentos administrativos relacionados ao licenciamento urbanístico, as modalidades, etc. A fiscalização de ordem urbanística, que dispõe sobre a fiscalização municipal, tipificação das infrações, sanções administrativas e seus procedimentos, com foco na proporcionalidade e função educativa das penalidades, isso é bem importante. Obrigações durante a execução da obra, estabelece as condições para a execução da obra, incluindo serviços preliminares, organização de canteiro e medida de segurança obrigatória. Tá? As normas técnicas e requisitos construtivos, que então são a observância das normas técnicas obrigatórias, estabelecendo exigências quanto à acessibilidade, eficiência energética, uso do logrador público, destinação de resíduos sólidos, entre outros. A regularização das edificações, aqui é uma novidade, né, do Código de Obras, ele disciplina o processo de regularização das construções existentes, inclusive mantendo a data do marco regulamentatório da Lei Complementar 374 de 2010,
que foi um dos grandes pedidos aí das consultas públicas, né, que se renovasse a Lei 374 de 2010. O que a gente está fazendo aqui é manter a possibilidade de regularização das edificações irregulares clandestinas ou não adequadas concluídas até 31 de dezembro de 2020. Então, a data de consolidação se mantém conforme proposto pela 707, mas na 707 existia um prazo final para protocolo, que era dezembro de 2024, e que a gente, então, não tá aplicando, né? Ficaria aberto para o protocolo dessas regularizações, sem uma data final para o protocolo. Depois disso foram as disposições transitórias e finais, que estabelecem as regras de transição para a aplicação do novo Código de Obras, né, de toda nova lei, assegurando a segurança jurídica aos processos em andamento, prevê as isenções para intervenções em edificações de valor histórico, criação de repositório digital de normas complementares e a exigência de documento de responsabilidade técnica válido dos responsáveis técnicos. Além disso, revogou expressamente a Lei 60 de 2000 e a 707 de 2021, e acho que é isso. Então, de forma resumida, coloca lá para eu ver a carinha do no Meet. Então, de forma resumida, a gente foi isso que foi feito pela revisão do Código de Obras. O que a gente vai propor aqui hoje é, primeiro, né, essa apreciação do Conselho da Cidade em relação à minuta, mas lembrando que a consulta pública, onde a gente recebeu as manifestações, ela ficou aberta por um mês e foi bastante divulgada aqui. Então, eu vou abrir para que cada conselheiro, na verdade, para cada instituição, né, fazer suas contribuições pelo prazo de 2 minutos, que é o que está no regimento interno, e a gente vai compilar essas informações, a gente vai compilar aquilo que está sendo repassado para vocês, aquilo que está sendo repassado por vocês, e entender como que vão ser as contribuições, se é que tem contribuição ainda de redação que vai ser feito pelo Conselho, para a gente entender como que vai tratar, tá? O que eu aconselho aqui, eu vou abrir primeiro, tá, uma contribuição inicial, para eu entender quais são os pontos que os conselheiros vão querer tocar nessa reunião, tá bom? E depois a gente vê como fazer as contribuições. Quem levantou a mão primeiro foi o Decílio Borba. Decílio, pode falar. Decílio, teu áudio está fechado. Boa tarde. Eu só queria pedir desculpas que eu não vou poder participar da reunião. É que aconteceu uma situação aqui em casa e eu estou com o pessoal da Polícia Científica, dando cobertura a eles. Então, peço desculpas a vocês de não poder participar, só entrei aqui. Inclusive, o meu notebook está sendo periciado por eles agora, ok? Então, só peço a gentileza aí de me desculpar, mas eu não vou poder participar porque tem que dar o apoio para o pessoal que houve uma invasão na minha casa. Então, e justamente eles acabaram de chegar, ok? Então, peço desculpas e eu vou ficar fora. Tá bom? Obrigado. Ok, Decílio, que dê tudo certo por aí. Obrigado. Hélio Leite. Secretária, só a minha única dúvida é se nesse conteúdo nesse último, eu não sei se já foi feito as tratativas aí de adequações, mas se está contemplado o autodeclaratório. Essa é que é uma coisa que a gente entende que é bem importante que esse Código de Obras possa contemplar nas solicitações de alvará, né, o autodeclaratório. Então, eu deixo aí também esse ponto para a gente poder entrar. Tá certo, Hélio. Sim, o declaratório ele é um dos pontos importantes da minuta que está sendo apresentada. Eu vou só indicar aqui em quais artigos que estão, bem rapidinho, para vocês darem uma conferida, tá? Eu acho que é o 90, Ivana. Travou aqui meu negócio? Acho que O André sabe? Eu acho que é pelo 90. E pelo que eu compreendi, é somente para unidades unifamiliares. Não. Só um pouquinho que eu tô com
com dificuldade de abrir aqui. Não, não é esse. Dá quanto vai? Declaratório. É 37, secretário. 37? Pode ser. 37, né? Então, aí, licenciamento declaratório consiste no licenciamento de obras realizado por meio de declaração de conformidade. Está na tela deles? Não. Eu vou compartilhar aqui. Só para... Sendo responsabilidade solidária do proprietário, do profissional responsável técnico pelo projeto arquitetônico legal e responsável técnico pela execução de obras. O Poder Executivo regulamentará os requisitos, procedimentos, obrigatoriedade, o tipo de uso e porte abrangidos pelo sistema declaratório. O alvará de licença para construir será expedido automaticamente após a declaração da conformidade e o recolhimento das taxas de licenciamento devidas. O licenciamento declaratório aplica-se também a edificações existentes quando os proprietários pretendem reformá-las, mudar seu uso ou ampliá-las, observadas as restrições de regulamentação específica. As obras licenciadas pelo sistema declaratório não ficam dispensadas do licenciamento ambiental e do estudo de impacto de vizinhança quando aplicáveis, e nem de nenhuma outra exigência legal, mas só para deixar claro, devendo ser obtidas concomitantes às demais autorizações administrativas exigíveis. A gente para baixo. O licenciamento declaratório será concedido sem a necessidade de análise técnica prévia pelo município quanto ao projeto arquitetônico apresentado, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário responsável técnico pelo projeto arquitetônico, o atendimento à legislação e às normas vigentes, bem como a veracidade das informações declaradas. O profissional indicado como responsável técnico pelo projeto fica habilitado como procurador do proprietário e possuidor durante toda a sua tramitação processual do licenciamento, inclusive a auditoria, tendo responsabilidade solidária com o proprietário e possuidor para receber notificação em seu nome. Os projetos arquitetônicos apresentados no momento da concessão do licenciamento serão registrados e arquivados pelo município e estarão sujeitos à auditoria conforme a regulamentação do Poder Executivo. Ele é obrigatório para as edificações unifamiliares, cujos procedimentos e requisitos são definidos por normas específicos do órgão de licenciamento. Porém, eu acho que quem que falou que era só por unifamiliar, só para esclarecer, ele fica aberto para todos os usos, tá? Só que os demais usos precisam de regulamentação específica. Por as edificações unifamiliares, ele já está valendo a partir da revisão agora. Então, essa, só para deixar claro essas duas questões, tá? Volta lá no minuto. São excluídas do licenciamento declaratório de obras as áreas inseridas em área de preservação cultural ou no entorno de bem tombado nos termos da legislação vigente, salvo sob a diretriz ou anuência dos órgãos patrimoniais competentes quando aplicável, inseridas em áreas com restrições ambientais proibitivas nos termos da legislação vigente, salvo sob a anuência do órgão ambiental competente fundamentado em manifestação específica, e aquelas lindeiras das vias panorâmicas nos termos do plano diretor vigente, salvo sob a diretriz ou anuência do órgão competente quando aplicável, aquelas inseridas em 100 metros de sítio arqueológico, salvo com parecer do IFAM, e aquelas as quais possuem impedimento por força de legislação federal, estadual ou municipal por decisão judicial que impeça o licenciamento de obras no imóvel, como nas ações civis públicas. Nos casos de exclusão do sistema declaratório, o licenciamento daí se dá pela modalidade regular. O licenciamento para edificação situada em áreas onde houver determinação judicial, que exige a aprovação prévia do projeto sanitário e permissão do alvará de licença para construir, fica condicionada à apresentação de laudo de deferimento do referido projeto pelo órgão competente. O licenciamento declaratório poderá ser aplicado a edificações em áreas com condicionantes ambientais não proibitivas, identificadas na consulta de viabilidade ambiental, dispensando-se a anuência do órgão ambiental, desde que o responsável técnico habilitado declare ter vistoriado o terreno e ateste que tais condicionantes não impedem o licenciamento, conforme a legislação ambiental vigente, com a devida anotação de responsabilidade técnica. Em todos os casos, as diretrizes dos órgãos competentes deverão ser atendidas no projeto, sendo vedado o cadastro do processo de licenciamento, sem que pareceres ou diretrizes tenham sido previamente emitidos e incorporados aos projetos. Admite-se a utilização de ferramentas de inteligência artificial e outras tecnologias avançadas para a verificação automatizada e bloqueio preventivo de requerimentos do sistema declaratório com base na análise da documentação fornecida pelo requerente, sem caracterizar a auditoria. Aí o resto é sobre a auditoria, né? Acho que deu para dar uma ideia do que está sendo proposto para o licenciamento declaratório. Então, Carlos, ele está previsto,
por hora, está obrigatório para as unifamiliares, as demais podem ser regulamentadas posteriormente por ato do Poder Executivo, como é hoje, né? Atualmente, como funciona? 707 permitiu o licenciamento declaratório e o decreto 23 alguma coisa, deixa eu ver aqui que eu tô com ele aberto. 23.240 de 2021, ele obrigou, então, que as unifamiliares fossem licenciadas obrigatoriamente pelo sistema declaratório. Respondida a pergunta? Ainda? Acho que sim. Presidente, foi respondida a pergunta, sim, mas ali passando no inciso 1º desse artigo que foi tratado agora, se eu puder voltar ali. O inciso 1º. Inciso 1º do artigo 40. Isso. Tá. Inseridas as áreas de preservação cultural, né? Então, ou no entorno do bem tombado. Eu acho que eu questiono a validade desse inciso, porque, primeiro, que as áreas de preservação cultural, elas têm uma normativa muito bem definida, certo? E eu acho que esse item especificamente, os demais eu estou de pleno acordo, mas esse item especificamente, eu acho que ele está completamente desnecessário, vai criar novamente um trabalho a mais e sem necessidade, uma vez que nós temos regras bem definidas em área de EPC, né? E ele podia cair no autodeclaratório, né? Então, eu realmente questiono esse inciso, a validade ou a existência dele aí, né? Só para entender qual que é o porquê disso, tá, dentro do processo, hoje, pela legislação vigente, pelo plano diretor, toda intervenção em APC ou em torno de bem tombado, ela tem que ser precedida de anuência do órgão competente, do órgão de patrimônio competente. Então, o que a gente está falando aqui? Se a gente tem uma DIURB, por exemplo, que às vezes é emitida de forma anterior, e que já deu ok para aquela edificação, ela pode entrar no licenciamento declaratório, desde que apresente a DIURB ali dentro do processo declaratório. Agora, se não foi emitida diretrizes previamente, não pode entrar no declaratório, porque essa é uma das manifestações obrigatórias para se fazer edificação tanto em APC quanto no entorno de bem tombado. Eu entendo que tirar, né, desexcluir, não sei, tirar de exclusão a APC em entorno de bem tombado pode trazer problemas dentro do licenciamento declaratório. Eu não vi ainda uma lógica nesse aspecto, uma vez que eu entendo que as regras, até você deu um exemplo bem do DIURB aí, né? As regras são bem claras nas áreas de APC, e isso, para mim, só cria uma burocracia que, no meu entendimento, no nosso entendimento aqui, ela é desnecessária se manter na exclusão, né? Então, realmente... Mas você entendeu que se emitida DIURB, aí ela pode, porque é salvo quando... Perfeito. Então, assim, ó... Salvo sob diretriz ou anuência do órgão... Perfeito. Então, assim, ó, eu acho que tem como prerrogativa, o cara tá fazendo a obra em área da APC, ou é no bem tombado, ou no entorno, que precisa da DIURB, ele vai providenciar a DIURB antes de providenciar o autodeclaratório. Isso tem que ser uma exigência para poder requerer o autodeclaratório, né? Mas não que entre na exclusão, né? Eu deixo essa sugestão para a gente repensar, porque realmente eu ainda não consegui, presidente, assimilar essa exclusão aí só. Obrigado, viu? Obrigadão pela... Desculpa, eu queria uma questão de ordem, presidente. Oi, Kelly, pode falar. Não, é só porque eu não entendi qual vai ser a dinâmica da reunião de hoje. Vai ser a leitura, foi feita uma apresentação por ti, já sabemos, e como que vai ser a discussão em relação à minuta? Então, eu queria, antes de eu abrir para a gente fechar qual que vai ser a discussão, eu queria entender quais são as formas de contribuição que vocês vão apresentar, porque eu sei que, porque o que a gente teve foi uma consulta pública, então, mas da 707. Agora eu quero abrir para vocês apresentarem propostas na
legislação atual. Agora, a gente não vai fazer artigo a artigo, tá? É por isso que eu queria dar uma sentida antes em qual vai ser o nível das contribuições, porque o que eu vou propor são duas opções. Ou a gente faz agora, via, né, participação aqui na reunião, as contribuições, e aí eu limito a 2 minutos cada contribuição, ou então a gente faz a contribuição de proposta de redação de fato, ou então nós fazemos uma abertura de 2 minutos também para cada órgão, para falar sobre os temas gerais, e vocês apresentam para a gente algumas contribuições, como foi solicitado na consulta pública, tá? E aí envia via ofício para a presidência as contribuições, e a gente faz as análises disso, e faz a mesma tabelinha que nós fizemos para as contribuições da consulta pública, fazemos para as contribuições aqui do Conselho. Eu coloco aí para que os conselheiros decidam entre um ou outro modelo. Só uma outra solicitação, Ivana. Esse material foi enviado para a gente quando? No dia que a gente fez a convocação, Kelly. Foi qual dia? Na quarta-feira. Quarta-feira. Ok. Aguardo o desenrolar da reunião para o FEC se manifestar. Tá bom, Kelly, obrigada. Bruno? Olá, presidente, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu fiquei com uma dúvida, presidente, em relação a um artigo ali que se foi mencionado, que é a obrigatoriedade do licenciamento declaratório para residências unifamiliares. Mas no caso da exclusão de declaratório, seja por afetação de APP, de APC ou o que for, né? Aí ele segue o rito normal, tá correto? É isso aí, Bruno. Então, todos os familiares são obrigatórios o licenciamento pelo declaratório. Acho que eu me confundi, né? Todos os licenciamentos de edificação residencial unifamiliar são obrigatórios pelo sistema declaratório. E aqueles excluídos são os únicos que não são obrigatórios, porque eles são excluídos, e daí vai para o procedimento regular. Bom. Assim, como contribuição, presidente, eu achei o texto com bastantes evoluções, né? Acho que ele simplifica bastante e dá uma objetividade para o processo. Acho que tem algumas questões aí que ficam pendentes de regulamentação posterior, como o autodeclaratório, dada a experiência do município da administração com o autodeclaratório, ampliar ao máximo possível, né, o autodeclaratório. Eu acho que vale um depoimento teu aí sobre como isso vem evoluindo dentro da prefeitura, quantos casos de auditoria acabaram demonstrando aí uma eventual má-fé ou erro dos profissionais, mas eu sempre costumo dizer que o médico, quando vai operar o coração do seu paciente, ele não liga para o CREMESC para perguntar como é que opera, né? Ele simplesmente vai lá e faz. E nós precisamos dar autonomia também para os nossos engenheiros e arquitetos, para que eles possam fazer o seu trabalho sem precisar ficar pedindo alvará o tempo todo. Então, acho que tem uma evolução bastante grande aí. E se puderes fazer esse comentário sobre como tem evoluído o autodeclaratório, ajuda aqui o meu entendimento também. Obrigado. Obrigada também, Bruno. Albertina? Bom, boa tarde. Bom, a Kelly já fez a pergunta, então já tem um encaminhamento para uma proposta de encaminhamento sobre essa questão de como proceder. Pelo seguinte, a gente recebeu isso no dia 30, né? Todo esse material, um material bastante denso, e eu represento uma entidade, e que se a gente observar, logo depois que a gente recebeu esse material, teve um feriadão aí, a gente está retomando a semana, está no meio da semana. Então, não houve tempo hábil para estudar o material da forma que a gente necessita, né? Porque é uma responsabilidade, a gente está aí contribuindo para uma legislação dessa, e também não houve tempo hábil para fazer uma reunião com a entidade que eu represento. Inclusive, eu represento uma entidade que representa uma região, né? Então, assim, no mínimo um tempo necessário para que a gente possa fazer essas discussões na base, mesmo tendo essa questão que esteve em consulta pública,
mas a gente só recebeu o material agora, enquanto conselheiro, né? Enquanto cidadão uma coisa, enquanto conselheiro é outra, a gente tem uma responsabilidade. Então, inclusive, queria pedir que fosse solicitar que a estratégia pudesse ser essa, de a gente ter um tempo para analisar e conversar com os nossos pares, porque a gente é representativo, né? A gente representa o setor, para poder estar trazendo contribuições. Eu fiz a leitura, sim, da minuta, mas não consegui fazer a leitura de todo o relatório técnico, o estudo técnico que foi feito para poder fazer uma compreensão melhor. Então, esse é o meu encaminhamento, que a gente pudesse ter, no mínimo, então, um mês para trazer essas questões bem detalhadas, bem estudadas, que essa legislação merece, por esse conselho, por esse coletivo aqui. Eu estou sem áudio aqui. Eu também, Hélio. Desculpa, liguei agora. Albertina, a gente vai colocar as suas educação de vista em votação, mas eu saliento aqui duas coisas. Primeiro, que a gente tem um prazo, que é da decisão judicial, que um mês é inviável, né? A gente tem até junho para finalizar, inclusive, a aprovação na Câmara. Então, existe um tempo aqui que tem que ser previsto para conseguir fazer com que tudo isso aconteça nos trâmites aí do processo judicial também. E mais importante ainda é que em fevereiro, na nossa reunião ordinária de fevereiro, eu trouxe a consulta pública, né, a conhecimento de todos os conselheiros, e solicitei a participação de todos na consulta, com a leitura da legislação, com o entendimento daquilo que foi feito. Então, assim, da nossa reunião de fevereiro até a reunião de maio, são 3 meses que esse tema está em pauta no conselho da cidade. Então, seria contraproducente, de forma muito negativa, a gente agora pedir vistas, principalmente com um tempo de mais ou menos um mês. Mas eu vou colocar em votação a sua solicitação, tá, Bettina? Daqui a pouco. Primeiro eu vou ouvir os demais. Vou fechar no Jorge Getúlio e daí a gente encerra essa primeira rodada, tá? E aí a gente faz a votação e eu depois... estou inscrito também, estou com a mão levantada. Tem o Carlos Leite, Ademir e Jorge Getúlio, tá? Inscritos. Na finalização desses 3, a gente decide o que fazer. Carlos? Carlos, o teu microfone está fechado. Carlos Leite, estamos ouvindo. Ele caiu. Estão escutando? Sim, agora sim. Tá. No geral, o texto ficou bom, né? Está em linha com o que tem de melhor em códigos de obra aí em outras cidades do Brasil, né? Foi feita uma simplificação muito grande em termos de todo esse processo, e essa questão do autodeclaratório é algo, né, fantástico. Eu acho que vai ajudar muito a descongestionar a prefeitura. Então, assim, ó, da nossa parte, esse texto aí está ok. Nós eu recebi quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda, várias novas contribuições. E eu concordo aí com a Ivana, de que nós tivemos tempo suficiente, quando eu digo nós, é a cidade, né? Aqueles que realmente se interessaram tiveram tempo suficiente para analisar, né? Mas eu, de alguma maneira, eu quero ver se consigo encaminhar ainda essas sugestões que foram feitas, né? Eu confesso que não consegui compilar todas ainda, não é muita coisa, então eu iria nessa segunda sugestão tua, Ivana, de que se dê se encaminhe depois o texto, né, de sugestões que vocês façam análise. Mas eu entendo que nós não podemos, em hipótese alguma, perder mais tempo nessa discussão, né? Aquela história, daqui a pouco, o ótimo inimigo do bom, isso aqui já foi um avanço, né? E não dá para ficar esperando mais também, né? Tá? Então, essa seria a posição do Sinduscom. Obrigado. Obrigada, Carlos. Ademir?
Oi, Ivana, olá, boa tarde, pessoal. Eu tenho algumas contribuições, eu vou antecipá-las aqui, eu também posso depois mandar por escrito, mas a primeira delas é quando a gente trata de prazo, eu acho que seria talvez relevante ter uma previsão que todos os prazos fossem contados em dias úteis. Tem um prazo que ele está como dias corridos, e os outros ele não diz se é corrido ou se é úteis. Eu sugiro que a gente tenha uma padronização, até agora com o novo CPC, para também aqui no procedimento administrativo usar os dias úteis, tanto para defesa, como para apresentação dos requerimentos e tudo mais. E talvez, se fosse o caso, não sei se vai ser por meio de portaria depois, ou um decreto, mas prever também um prazo de análise desse processo, né? Porque muitas vezes o cidadão faz o protocolo e não tem esse prazo também do município, só tem o prazo do cidadão. A gente sabe que tem um volume alto de trabalho, mas às vezes um prazo mínimo para análise desse processo. Outras questões é mais uma questão que eu anotei que são aqui da forma como está a proposta de lei, mas, por exemplo, a questão da responsabilidade do profissional técnico está tanto no artigo 47 como no 70. Eu sugeriria que ficasse todo ali naquele capítulo que fala sobre o profissional técnico, que é o capítulo 4. E os conceitos ali que estão no artigo 32, que é o que poderia ser, que pode ser revogado, cassado, anulado, suspenso, e o seu significado, já trazendo o artigo 3º, que é onde faz onde diz os conceitos que estão na lei. Inclusive, ali no artigo 3º, quando ele fala da suspensão do alvará, no inciso XLI, que seria o 41, ele fala só do sistema declaratório, ele não diz a possibilidade de suspensão de alvará de outro tipo de obras, ou que foram realizados por outros tipos de sistemas. E, por fim, a minha última sugestão de alteração é que o artigo 91, ele está no local incorreto, que ali está falando dos custos das despesas dos serviços de demolição e apreensão, e eu acredito que estaria na seção seguinte, que é a seção 6. E são essas as minhas contribuições. Se quiser, eu posso mandar tudo isso depois escrito, tá, Ivana? Porque eu sei que eu acabei falando, mas já deixo aqui espaço. Tentei adotar aqui, Ana, mas a gente vai pedir sim a contribuição de forma escrita também. Obrigada, tá? Ok, vamos Jorge Getúlio? Boa tarde. Eu queria corroborar o que a Albertina falou, né, que faltou tempo realmente, embora o prazo tenha sido longo, mas tinha muitos eventos no meio do caminho, né? E eu me refiro agora que falta tempo para análise da minuta, propriamente dito. Realmente agora foi entregue em tempo muito curto, né? Então a minuta devia ter audiência pública e debate pela prefeitura, né? Não deixar só não contra a Câmara, né? Mas também a Câmara também faria, né? Já chegaria bem enxuta lá. E outra coisa agora com relação aos artigos, né? Que eu assim não deu para ler tudo. Mas eu vi que no artigo 9, o cadastro é dito que a prefeitura, ela pede para o usuário, né, comprovar com documentos, né? Lembrar que o cadastro técnico multifuncionalitário, ele também tem aspecto legal, né? Ele também, além do cartório, né, a prefeitura, o cartório declara o direito. A prefeitura tem a obrigação de declarar a posição, né? Então, o cartório lá lavra a escritura, dizendo que o imóvel é tal, com as coordenadas, mas quem define no terreno é a prefeitura. Então, a prefeitura não precisa, no artigo 9, tinha que mudar isso aí, né? A prefeitura é que tinha que, já tem conexão com os cartórios, né? Então, já automaticamente, essa parte de propriedade, né? Não precisaria ninguém provar, a prefeitura consegue isso aí. Outro, o artigo 34 e 41, quando fala que poderá ser utilizada tecnologia, inteligência artificial, eu acho que esses dois artigos aí são inócuos, né? Não tem propósito nenhum técnico e nada acrescenta, ou seja, para mim seria uma propaganda, né? Que a gente vai utilizar, mas não precisa disso aí.
tem que utilizar, independente se está escrito ou não. Tá? Então, isso aí, para mim, é inócuo. Deixa eu ver aqui. E outra coisa, eu queria confirmar, né? A licença declaratória, né? O declaratório, ele é opcional para prédios multifamiliares até 5 andares, não é isso? Não, Jorge, hoje só pode entrar como licença declaratória em residências unifamiliares. Mas não tinha uma opcional? Eu vi essa coisa, eu não estou achando agora. Na Lei 707 original, eles tinham um rol de tipos de edificação que poderiam entrar no declaratório. E aí, se eu não me engano, tinha alguma coisa ali. Mas, mesmo que tivesse ali naquele rol, teria que ter regulamentação específica pelo Poder Executivo. E essas regulamentações, elas nunca chegaram a acontecer, tá? Foi muito comentado, né? Comparado Singapura, quando se falou no plano diretor, Singapura e Barcelona, né? Então, eu consultei lá o Código de Obra, realmente, os dois lá, as duas cidades, a legislação abrange declaração para obras insignificantes, né? E eles fazem, né? Não fazem por amostragem, né? Fazem a análise, né? Para todo mundo. Agora que eles estão num novo patamar também, agora com o BIM, né? Me parece que a prefeitura está adotando o BIM também, né? Nas análises de projeto ainda não. Tá, mas já pede as plantas em formato digital, não é isso? Em PDF. PDF. Tá bom. Vai demorar mais. Bom, tá, já que agora não vai analisar mais. Ok. É só isso. Obrigado. Obrigada, Jorge. Em relação à documentação de comprovação de propriedade, a gente não tem essas informações do cartório. Eu não tenho certeza que eu não erro quando eu digo para você que nem o cartório tem as informações já referenciadas das matrículas, ou seja, dos imóveis com propriedade. Diversos dos imóveis do município hoje são de posse, não de propriedade. Então, não é tão simples assim, tá? A gente não tem essas informações e eu tenho certeza que nem o cartório tem. Hélio, tu tá inscrito, mas eu tinha encerrado esse bloco agora para a gente decidir algumas coisas. Mas eu vou abrir, se tu puder ser o mais objetivo possível. Presidente Ivana, ouvindo o que se passou até agora, a nossa colega aí, a Albertina, da ABI, fez a colocação, a possibilidade de solicitação de pedido de vista. A senhora disse, sim, vou colocar em votação. Eu queria acrescentar de que, caso, né, a proposta não seja aprovada do pedido de vista, que seja aproveitado a sua sugestão de permitir dar um prazo para que as entidades, de forma solo ou em conjunto, se assim optarem, para apresentar as suas contribuições. Eu penso um prazo razoável aí de 10, talvez 15 dias, né, se for admitido, para que as nossas entidades possam, então, fazer as suas sugestões. Eu coloco a minha situação, a gente esteve acompanhando, enquanto com o Jardim, as discussões dos rios urbanos. Isso tomou muito tempo nosso, e a gente, confesso que nós não conseguimos fazer a leitura devida deste Código de Obras edilício, né? Portanto, seria muito importante que a gente pudesse ter um tempo para realmente vir a contribuir, né? Como conselheiros que somos. Obrigado. Obrigada também, Raio. Eu vou colocar, então, em votação, pessoal, a solicitação de vistas feita pela conselheira Albertina, com o prazo ali, mas eu também vou colocar em votação a questão da entrega do material de contribuição nos próximos dias. Mas, gente, assim,
uma semana. É o prazo que é um prazo... A gente tem que lembrar que o município tem diversos prazos ainda para cumprir também. Então, mais do que isso, inviabiliza o processo inteiro de revisão do Código de Obras nos prazos determinados dentro do nosso processo judicial. Não tem como ampliar isso por muito mais tempo. E eu saliento, o Código de Obras aqui, ele tá sendo remodelado do ponto de vista do que já existia no 707, mas não tem grandes inovações que são, né, completamente diferentes daquilo que já tinha na 707, que justifiquem uma ampliação de prazo muito maior. Eu acho que tudo isso já poderia ter sido discutido e debatido dentro de cada um dos seus órgãos desde fevereiro desse ano, quando a gente iniciou as consultas públicas. Então, eu acho que isso é bastante importante eu salientar aqui, tá? Pessoal, então eu vou abrir aqui para a votação. Em relação ao pedido de vista, peço que todo mundo se manifeste. Aqueles favoráveis ao pedido de vista, por favor, se manifestem. Ellen, só para te falar. Uma questão de ordem. Com a mãozinha já levantada, né? É questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Hélio, primeiro. Presidente, eu sugiro que a senhora coloque já em votação os prazos aí, entendeu? A senhora pode dar um prazo que as contribuições poderão chegar até a próxima segunda-feira, assim o pessoal aproveita o final de semana, com o pedido de vista, né, com as contribuições, e na quarta-feira a gente faz a nova reunião para fechar isso aí. Eu já coloco os prazos pré-estabelecidos para a gente poder votar exatamente dentro de um planejamento aí, para que atenda parcialmente a todos. Questão de ordem, Albertina. Bom, só para, assim, pedido de vista não tem votação, né? Tem sim os prazos, aí o Hélio tem razão, e eu solicito um prazo um pouquinho maior, Hélio, pelo menos assim uma semana, tendo em vista também que esse final de semana é Dia das Mães, eu sei que as pessoas vão focar, visitar as suas mães, quem tem, quem não tem, né? Mas, então, sensibilizar que pelo menos até quarta-feira, para que até pode fazer reunião 1 ou 2 dias depois, no mínimo uma semana para a gente estar fazendo as contribuições, análise e contribuições. Albertina, eu posso colocar, então, que o teu pedido para que a gente fique mais um mês fazendo análise de vistas, e daí tem outra reunião para apresentação das contribuições, já não existe mais, assim, uma contribuição via, né, e-mail, online? Não, assim, ó, eu entendi, você colocou as questões jurídicas aí que tem prazo por conta da justiça, tudo bem, mas assim que no mínimo uma semana ou até sexta-feira da próxima semana para a gente fazer as contribuições e uma reunião logo em seguida para estar fechando essas contribuições. Não estou nem pedindo um mês, que é o prazo máximo que se tem um pedido de vista, pedindo, quem sabe, uma semana ou até sexta-feira da próxima semana, que é dia 17, que é dia 16, para as contribuições bem redondinha, bem estudada, bem acordada. Eu li a minuta, acho que ela está avançando sim, mas tem algumas coisas ali que eu acho que a gente podem ainda contribuir, avaliar com o olhar das comunidades. Albertina, além de vocês apresentarem as contribuições de vocês, a gente precisa de um prazo para a incorporação ou não das contribuições e para a justificativa, para daí depois a gente fazer a reunião. Eu saliento de novo, a gente não tem prazo, tá? Já estamos com todos os prazos esgotados. Por isso, a minha sugestão aqui de prazo é que a gente entregue essas contribuições até segunda-feira e na quarta-feira da semana que vem faça outra reunião, tá? Bom, Ivana, mas é importante lembrar que o prazo está apertado, não é culpa da sociedade civil, não é culpa de ninguém desse conselho, me parece. Nem culpa da prefeitura, algum tipo de falta de trabalho ou de algum excesso por conta da prefeitura. Porque o prazo, a ação é de 2023, por favor. Presidente. É uma determinação judicial onde os prazos foram estabelecidos em juízo e a prefeitura correu para conseguir cumprir os prazos. Então, desculpa, mas não existe culpabilidade aqui, existe responsabilidade da prefeitura em fazer aquilo que a justiça determinou. E da mesma forma, nossa responsabilidade como conselheiro. Desculpa, Kelly, questão de ordem, por favor. Bruno, está inscrito?
Sim, presidente. Na verdade é o seguinte, o pedido de vista ele ocorre quando há necessidade de uma deliberação do Conselho, o que me parece que não é o caso aqui, porque o Conselho precisa apenas tomar conhecimento da minuta, né? Nesse caso, não caberia o pedido de vista, como a conselheira relatou aqui, que seria obrigatório a concessão, né? E eu também aproveito para ressaltar o seguinte, né? Na democracia participativa vigente, o Conselho da Cidade ele é ouvido e depois o assunto ele vai ser discutido e votado na Câmara de Vereadores. As audiências públicas, etc., serão tratadas lá. E dessa forma, a discussão não se esgotou. Se há contribuições a serem feitas, elas podem ser feitas diretamente aos representantes eleitos. Então, dessa forma, me manifesto contra o pedido de vistas. Obrigado. Obrigada, Bruno. Kelly, eu nunca dei nenhuma contribuição, no entanto, a gente tem um prazo a cumprir, por isso eu estou sendo bastante enfática nos prazos e por isso que a minha sugestão a gente encaminha, sim, as contribuições que os conselheiros possam dar. Eu acho que é totalmente pertinente, a gente quer abrir esse tipo de discussão com mais pessoas pensando, melhor ficam as nossas soluções. Agora, não tem como a gente dar um prazo muito alongado. A minha sugestão continua sendo até segunda-feira para apresentar as contribuições de cada um dos órgãos, e na quarta-feira a gente faz uma nova reunião para que a comissão se manifeste em relação ao acolhimento ou não das sugestões apresentadas. Posso colocar em votação essa sugestão? Não, o prazo regimental é 30 dias. A gente vai continuar votando na ideia de que o pedido de vista é justificado como a Tina apresentou, devido à complexidade do tema. O parecer tem várias páginas, a minuta tem tantos outros artigos, e seria leviano da nossa parte fazer uma reflexão mais aprofundada. Então, não é razoável que a gente não tenha um prazo mínimo de pelo menos 15 dias para poder fazer essa avaliação e apresentar as contribuições. Kelly, ou a gente tem um prazo razoável para o município, ou então eu não vou atender o pedido de vistas e vou colocar que a contribuição foi feita durante a consulta pública desde o dia 2 de fevereiro desse ano. São 3 meses já de contribuição que cada um de vocês poderia ter contribuído, e se não fizeram até agora foi, né, uma opção de vocês, e aí eu não abro vistas para nada, porque eu realmente tenho que cumprir prazo. Então, mas aí está descumprindo o regimento, presidente? Não estou descumprindo o regimento porque eu não preciso de apreciação do conselho para esta minuta. Eu estou fazendo isso porque eu acho importante. Deixa registrado, então, que é só uma mera, um faz de conta apresentar a minuta para esse conselho. Não é um faz de conta, Kelly. Não vou entrar nessa discussão contigo, não é um faz de conta, é a contribuição mesmo. Se você não entende isso, eu só lamento. Priscila? Está no mudo, Priscila. Desculpa, gostaria apenas só de corroborar com a colocação do Bruno. Acho que é importante a gente entender qual é o nosso papel aqui, e não existe realmente a obrigação da presidência nos passar esse documento para nova análise, e além disso, o prazo judicial, ele sobrepõe a qualquer regimento interno, e então ele sobrepõe, com certeza, qualquer argumento dos conselheiros. Acho que isso é importante enfatizar. Pessoal, tem mais o Carlos Leite inscrito. Eu vou encerrar mais essa rodada de discussão e vamos passar para a finalização das deliberações, ok? Carlos? Não, eu endosso as palavras do Bruno e da Priscila, né? Infelizmente, né, é da vida, né? Esse assunto está desde fevereiro, né? Eu recebi também intempestivamente uma série de contribuições de associados e outras pessoas, né, que eu disse, olha, eu até vou levar para reunião, mas o prazo passou, né? Está desde fevereiro, gente. Eu acho que nós temos que começar a ficar atentos a essas questões de prazo, né? Agora, querer dizer que não teve tempo, não, senhora. Tempo teve. As pessoas é que não ajustaram o seu tempo para atender o tempo que foi disponibilizado, né? E não estou aqui recriminando ninguém, né? Cada um tem as suas prioridades na vida, né? Nós todos aqui estamos fazendo um trabalho voluntário, né? E é isso aí, a vida segue, né? E a discussão vai continuar lá na Câmara de Vereadores, sem dúvida, né? Nas audiências públicas. Então, eu endosso, né, ipsis aí o que o Bruno e a Priscila falaram. Obrigada, Carlos. Pessoal, então eu vou deliberar, vou colocar como próximos passos.
A gente determinar até segunda-feira da semana que vem a entrega de colaborações de cada uma das entidades. E na segunda-feira, e daí eu já entendo que isso aqui é uma convocação, tá? A gente vai reforçar a convocação via e-mail e no WhatsApp, mas já estou deixando isso dentro da agenda de todo mundo, que na quarta-feira que vem a gente apresenta as contribuições que foram entregues ao Conselho até segunda. A gente vai fazer a revisão dessas contribuições e apresentar aquilo que pode ser acatado, aquilo que não pode, aquilo que a gente, com as suas justificativas. Ok? Pessoal, mais uma vez, importante a contribuição do Conselho em tudo que é apresentado aqui, e eu fico disponível para sanar quaisquer dúvidas sobre a minuta ao longo desses 1, 2, 3 dias, 4 dias úteis, tá? Que nós teremos até segunda-feira da semana que vem. Lembrando que eu vou disponibilizar também as justificativas, esse vai ser depois, tá? Desculpa. Lembrando que na Replan tem vários materiais complementares que podem ajudar a fazer que cada um dos órgãos façam as contribuições também. E a Replan também está aberta desde o dia 2 de fevereiro. Obrigada, pessoal, pela participação de todos e até quarta-feira da semana que vem. Importante ver o objetivo da ADIM, quem sabe a Boa presidente tarde. tem um outro entendimento. Obrigado, presidente. Obrigada. Um abraço. Boa semana aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.